Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Vamos ver. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podemos estar na sua santa casa para louvarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. Todo fôlego de vida, irmão. Solte agora nos louvores ao Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, irmãos, Amém. vamos louvar a Deus com o número 370. Por tudo
Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Coloquemos sobre os nossos pés, em sinal de respeito e reverência pela palavra de Deus. Peço por gentileza que os irmãos abram a vossa Bíblia na genealogia de Jesus Cristo, que escreve Mateus. Mateus 1. Amém? Diz assim o texto. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó. Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Esrom, Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Nasson, a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, que fora a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Abias a Asa gerou a Josafá a Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão a Acaz a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés a Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel a Zorobabel gerou a Abiúde gerou a Eliaquim, a Azor gerou a Sadoc a Aquim Eliúde gerou a Eleazar a Matã a Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença mais uma vez. Saímos de nossa casa, Pai, com o intuito em Te adorar, em buscar a Tua presença, em buscar a Tua face. Neste momento, Senhor, é um momento ímpar, que nós devemos prestar um culto, Senhor, a Ti. Devemos prestar ao Pai uma adoração a Ti, Senhor. Neste momento, ó Pai, as nossas preocupações não devem ficar aqui, não. Aqui deve ficar somente a adoração àquele que vive, a exaltação do Filho de Deus, é Jesus Cristo, e Ele está na casa. Jesus está na casa. O Espírito Santo, Ele está na casa. O nosso Deus, Ele está na casa. Então temos que entender neste momento, que aqui, neste momento agora, é a hora de adorar Ele, é hora de buscar a sua face. Então temos que compreender que se a Trindade está aqui agora, a única coisa que nós devemos fazer é adorar Ele. Exaltar o nome dele. Então que nós venhamos agora em os cantos de louvor, que nós venhamos abrir a nossa boca aqui esta noite e dizer: Senhor, como o Senhor é lindo, e dizer: Senhor, eis que estou na tua presença, Senhor, eis que estou vivo, ó Pai, e eu posso levantar a minha mão santa e posso te adorar aqui neste lugar, porque todo ser que tem fôlego de vida adore o nome de Jesus Cristo. Adore o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos estar ouvindo agora dos louvores com o grupo de louvor. Irmãos, vamos exaltar o nome dele. Nós não somos estátuas. Nós somos pessoas vivas. Pessoas que temos saúde, temos mãos, temos boca. A mão foi feita para levantar aqui esta noite, e a boca foi feita para glorificar a Deus aqui esta noite. Então, não vá para a sua casa de boca fechada e muito menos de mãos abaixadas. Amém? Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. É impossível, impossível entoar esse louvor ao Deus do céu e não sentir o nosso coração transportado de alegria. Não foi com prata, nem com ouro, nem com as coisas vãs deste mundo que fosse comprar pela nossa vã maneira de viver, mas sim com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Neste momento vamos ouvir também os nossos adolescentes que estarão louvando a Deus. Depois, na sequência, eles estarão descendo para a sala deles, onde eles estarão tendo outra instrução da palavra de Deus nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todos que têm fome de vida, louve ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Tu és fiel, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Graças a Deus. Que alegria maravilhosa poder estar na presença de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que maravilha, que alegria, que prazer poder estar louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Essas cadeiras aqui vão permanecer vazias, irmão. Se alguém desejar sentar mais aqui, fique à vontade. Mas se achar que está bom aí também, amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glorioso. Ele é digno de todo louvor.
Enquanto a irmã Silmara louva ao Senhor, nós estaremos contribuindo com nossos dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glórias a Deus, tu és fiel, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos reis. Enquanto a nossa irmã Silmara chega até aqui, nós temos nesta noite a imensa alegria de estar aqui nos visitando a nossa irmã Giane. Nossa irmã Giane, ela esteve hoje de manhã aqui na escola dominical e aprove a Deus que ela também está aqui hoje à noite nos visitando. Dá um sinalzinho com a mão, irmã Giane. Irmã Giane está ali. Deus abençoe ricamente, sempre bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Como a igreja deveria recebê-la? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvo a Deus por mais uma oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Deus está contigo no deserto e não vai te abandonar. Se levante e olhe para o céu agora, que a vitória vai chegar. Deus jamais permitiria que você enfrentasse o inimigo para perder. Se Deus permitiu o vale em sua vida, é para exaltar você. O inimigo disse que você jamais conseguiria suportar, mas Jeová mostrou para ele outra vez: bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel moveu a mão. Ele é tremendo, santo e poderoso, de Jeová ele é leão. Essa prova cantando, louvando, adorando. Não temas, não pare, atravesse esse vale, além das montanhas, vitória preparada pra você estar. Não tem cova, nem poço, nem grande fornalha, nenhum filisteu, nem tampouco a muralha. Nada pode impedir sua bênção, pois seu Deus é Jeová. Ele é santo e tremendo, ele é justo e fiel, ele é o dono de tudo, seu trono é no céu, toda a terra está cheia da glória do Emanuel. Ele faz e desfaz o que quiser fazer, ele é grande, tremendo, é dele o poder, impossível pra ele é nada, vocês vão vencer. O inimigo disse que você jamais conseguiria suportar, mas Jeová mostrou pra ele outra vez: bem guardado você está.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso pregador Marquinhos estará aqui nos ministrando a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso Deus. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar um texto aqui com os irmãos nesta noite, que está no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas. Vou aqui apenas usar alguns minutinhos, irmãos, só para a nossa reflexão nesta noite. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 24. Versículos 44. Vamos ler até o 48. Podemos ver, amém? E disse-lhes: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Permaneça com sua Bíblia aberta, irmãos. Depois eu vou fazer uso aqui do texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Versículo 14 e versículo 15. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Irmãos, o pastor deu uma oportunidade para mim nesta noite, eu não estava esperando, mas pela graça do Senhor Jesus, eu queria, meus irmãos, falar algo com os irmãos, fazer uma reflexão a respeito da obra missionária, a respeito, meus irmãos, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da pregação da Palavra de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que há algumas formas do homem chegar ao conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala em Romanos, o homem tem dentro dele já uma lei moral colocada por Deus, da qual ele pode refletir e saber que existe um Deus. Também pelas coisas criadas, nós podemos também, pela obra da natureza, pela obra das mãos do Criador, nós também podemos ver a revelação do nosso Deus, a revelação do Deus Criador. E aprove a Deus, meus irmãos, também nos últimos dias falar para nós através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem Ele constituiu herdeiro de tudo e também concedeu a Ele poder sobre tudo e sobre todas as coisas. De maneira, meus irmãos, que Cristo, Ele se depois de toda a sua glória, depois de todo o seu poderio do reino, e Ele, meus irmãos, se fez homem, assim como eu e assim como você, sujeito às nossas mesmas limitações, sujeito às mesmas fraquezas, andou conosco, tabernaculou conosco, viveu entre nós, sofreu assim como nós também sofremos. E Ele, meus irmãos, por ser achado na forma de homem, por conhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, Ele se compadeceu por nós, meus irmãos, e Ele foi servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Assim como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele diz que Cristo se fez servo, e Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. E Ele, meus irmãos, o próprio Cristo deu uma ordem para os discípulos,
para os apóstolos, para que em seu nome se pregasse o arrependimento, para que em seu nome se pregasse a salvação. Porque, meus irmãos, a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento. Por isso que o profeta João Batista, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós cremos, nós nos arrependemos e cremos, é a forma de nós entrarmos no reino, de nós sermos participantes do reino. E você vai crer em quem? Você vai crer em Cristo. Você vai colocar a sua fé em Cristo, porque Ele morreu, Ele se entregou por nós. Assim como diz as Escrituras, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, meus irmãos, no nome de Cristo é que nós pregamos que Ele veio, que Ele esteve entre nós, que Ele se entregou por nós. E pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós confessamos a Ele como nosso único, suficiente Salvador, nós então, meus irmãos, podemos declarar que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Redentor, e que Ele, meus irmãos, é o caminho que nos leva até Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, que sendo justificados por Deus, sendo justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. Por Ele. Jesus Cristo é a nossa paz. Por isso bem diz o profeta Isaías a respeito dele, que Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo Ele veio para nos reconciliar juntamente com o Pai. E o apóstolo Paulo ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, aquele que está unido com Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, meus irmãos, nós temos que viver em uma novidade de vida. E ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, meus irmãos, a pregação da palavra de Deus, meus irmãos, dentre as formas que o homem tem de conhecer a Deus, a pregação da palavra, meus irmãos, é o que deve ter primazia, porque, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? Então, meus irmãos, aqui a importância, meus irmãos, do missionário, aqui a importância, meus irmãos, do evangelista, aquele que se dispõe a levar a palavra do Senhor. Por isso diz a palavra assim: conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas novas, daqueles que anunciam boas novas. Que boas novas são essas? É o evangelho da salvação, o evangelho de paz. E é só o evangelho, meus irmãos, que transforma a vida do homem. E por isso Paulo, convicto disso, ele diz assim, eu, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho de Deus aqui, irmãos, ele fala que a fonte do evangelho é Deus. O evangelho vem de Deus, não vem do homem. E ele diz assim, em outras cartas, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E ele recebeu de Deus, ele se considerava um devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Isso ele estava escrevendo para os romanos. Mas ele diz: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Para entender, eu vou fazer uma ilustração aqui. Eu recebo algo de alguém, por exemplo, o pastor me entrega algo e fala assim: entrega para o irmão Josué. E se eu retenho, meus irmãos, esse algo para mim, e eu não passo para o irmão Josué, estou em dívida com ele, certo? Da mesma forma, meus irmãos, do evangelho de Deus. Nós recebemos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação e muitas vezes nós estamos retendo essa bênção, essa dádiva para nós. Nós temos que compartilhar, meus irmãos, o evangelho de Deus. Nós temos que pregar essa palavra. E por isso que o apóstolo Paulo ele diz: e por isso eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, ele, consciente disso, ele diz: eu sou o devedor, de forma que se ele disse: ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Então, meus irmãos, dessa forma nós vemos a importância, meus irmãos, do missionário, daquele que está no campo, pregando, meus irmãos, e batalhando pelo reino de Deus, para que almas sejam convertidas, para que almas sejam alcançadas e ouçam a palavra do Senhor, e ouçam falar de Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? E de maneira, meus irmãos, que a fé e o arrependimento vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E se não ouvem, meus irmãos, como é que vão crer? Como é que vão receber? Como é que vão confiar nessa palavra? Como é que vão conhecer o Senhor Jesus Cristo? E, meus irmãos, nós vemos na história da igreja, nós vemos também nos heróis da fé,
tantas vidas, meus irmãos, tantos irmãos que se consagraram e que, se meus irmãos colocaram tudo o que tinham à disposição do reino de Deus para anunciar as boas novas. Poderia citar aqui muitos deles aqui esta noite: Guilherme Quero, David Livingstone, né, John Wesley, o próprio Martinho Lutero, que se dispôs a traduzir a Bíblia em alguns idiomas, e muitos deles, você fica aqui falando, né? Aqui na igreja temos aqui muitos irmãos também que são missionários, irmão Dito, irmão Geraldo, irmão Padovani, aí já evangelizou Vinhedo inteiro, já entregou um panfleto aí para, acho que todo mundo já, né? Não, irmão Padovani? Olha, a cidade toda, tá vendo? Então, meus irmãos, a cidade aqui já está praticamente, digamos assim, evangelizada. Mas nós temos ainda muitos povos que precisam ser alcançados, que precisam, meus irmãos, ouvir essa palavra de salvação, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma. Porque, meus irmãos, só o Evangelho é que transforma a vida do homem e a vida da mulher. Amém? Então, meus irmãos, nós podemos ouvir qualquer outras coisas, mas filosofias, né, os céticos aí ouvir, fazer seu discurso, mas não adianta, não vai transformar. O único que transforma, meus irmãos, é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só o Evangelho que transforma a vida do homem. Amém? Então, meus irmãos, fica essa reflexão para os irmãos nesta noite. E que nós podemos, meus irmãos, nos dispor um pouco mais para nós nos colocarmos, consagrarmos tudo que nós temos pelo reino de Deus. Nos últimos dias eu tenho aprendido isso. E isso tem falado um pouco mais forte no meu coração, da gente consagrar tudo aquilo que nós temos para o reino de Deus. Porque quando nós colocamos tudo no reino de Deus, o reino de Deus trabalha ao nosso favor. Assim como fez Ana o que ela tinha, quando ela recebeu a promessa de um filho, ela consagrou a Deus o melhor que ela tinha. Da mesma maneira, meus irmãos, para nós também, Deus, Ele nos amou de uma forma tão poderosa, que Ele entregou, meus irmãos, o seu único filho para morrer em nosso lugar, para pagar a dívida que eu e você não poderia pagar. E Ele se entregou pelos meus e pelos nossos pecados. E Ele, meus irmãos, é aquele que nos justifica e intercede por nós diante do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está frequentando as terças mesmo, né? Terça-feira nosso conhecido, não, neguinho? Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, embasada na palavra do Deus Todo-Poderoso, palavra viva e fiel. Se nós atentamos para ela e colocarmos em prática em nossa vida, com certeza seremos bem-sucedidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que deseja louvar o nome do Senhor? Tem alguém aqui desse lado que deseja louvar o nome do Senhor Jesus? Tem alguém? Desse lado tem mais alguém? Deseja louvar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém? Louvar o Senhor. Eu ia pedir para a Lívia louvar o Senhor hoje, mas esqueci. A hora que os adolescentes foram, eu olhei ali e falei, poxa, a Lívia está junta. É uma menina que é uma bênção também na casa de Deus. A Lívia, uma adolescente que está aqui na casa de Deus, servindo a Deus com propósito, com firmeza. Graças a Deus. A palavra de Deus está viva no seu coração, bem instruída por sua mãe, por seu tio, e tem sido uma bênção, graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Grandioso Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou louvar um hino bem conhecido. Os irmãos que souberem me ajudam, amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua voz.
com a larinha de voz de arcanjo. Aleluia! Glória a Deus! E a igreja salva, remida pelo sangue de Jesus, vai ser arrebatada para as nações celestiais. Aleluia! Glória a Deus! Do Senhor. Receberemos um corpo transformado. Aleluia. Do Senhor. E estaremos para sempre livres do Glória a pecado Deus, e de todo aleluia. mal deste mundo que possa nos afastar do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Graças Deus! a Deus. Aleluia! Quero aproveitar um pouquinho aqui também do tempo, que ainda nos restam uns minutos. Aleluia. O irmão Marcos, cooperador, leu aqui um texto, e próximo dele eu achei interessante, Aleluia. em Romanos. Essa máscara não tem como para-brisa aqui funcionar direito. Obrigado. No capítulo 1 aqui de Romanos, né, o Marcos leu aqui alguns versículos, mas eu gostaria de ler aqui também, né, a partir do 9, no capítulo 1, porque Deus é quem sirve em meu espírito no Evangelho, de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. É Paulo aqui escrevendo aos Romanos. Rogando sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir vos visitar. Então, o desejo dele era visitar os irmãos judeus em Roma, na Itália. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim que, quanto a mim, estou pronto para também anunciar a vós, que estáis em Roma, o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Queridos irmãos, nós vemos aqui Paulo, então, nesta carta, expressando o seu grande, imenso desejo de poder fazer esta viagem para Roma e anunciar aos judeus daquela localidade o Evangelho do Senhor Jesus, expor as verdades, as revelações do Evangelho de Cristo. Esta nova seita, este novo caminho, esta nova religião que se anuncia, mas cuja fama não era boa. E Paulo então deseja estar com eles para expor mais detalhadamente o mistério de Cristo, aquilo que estava oculto, mas como o irmão Marcos também leu em 24 de Lucas, né? Para revelar o que estava escrito na lei, nos profetas e em Moisés. Então nós vemos que toda a escritura sagrada, ela vinha já de tempos em tempos, revelando aos poucos, a conta-gotas, vamos dizer assim, o plano de Deus para o final dos tempos. E esta graça toda maravilhosa foi revelada então na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus, que veio a este mundo através de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, conforme já pregou o pastor Eli aqui domingo passado, e hoje nessa leitura maravilhosa e linda que fez aqui também, falando das gerações, até chegar no nosso Cristo. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, nós vemos que onde nosso irmão que leu, a palavra diz assim, ó, e abriu-se o entendimento deles para que compreendessem. E vemos nós, queridos, que
existia muita dificuldade para que o judeu aceitasse este evangelho que agora estava anunciado. Para eles não passava de uma seita, não passava de uma falsa religião, não passava de enganadores. O próprio apóstolo Paulo, em algum momento da sua vida, também assim pensou. Ele era fariseu, zeloso da lei, perseguiu a igreja de Deus, consentiu na morte de Estevão, como ele próprio depois testifica para os judeus. Então vemos nós que, se não for por graça e obra do Espírito Santo, meu querido, muitos não compreenderão as verdades de Deus. Muitos continuarão nos chamando de loucos e ignorantes, porque o seu entendimento está cego. Ele não está cego pelo fato de não ter a visão ocular, mas o diabo, o inimigo das nossas almas, cegou o entendimento das pessoas para que não compreendam as grandezas de Deus. Então nós vemos o grande desejo de Paulo de estar em Roma. E se nós voltarmos um pouquinho para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, você vai ver a partir do versículo 26, quando muitos judeus vão sobre a pessoa de Paulo e de seus companheiros e tentam matá-los, iam despedaçá-los. E quando os soldados romanos viram aquele alvoroço e viram que Paulo ia ser estraçalhado, eles pegaram Paulo, jogaram Paulo por cima dos seus ombros e saíram carregando-o para que não fosse despedaçado pela multidão dos judeus religiosos. Porque para eles agora o que era o apóstolo Paulo? Nada mais do que um transgressor das leis de Deus, nada mais do que um herege. Se desviou dos caminhos de Deus. Muitas palavras que Paulo escreveu, querido irmão, nós citamos aqui porque são lindas e maravilhosas. E às vezes as citamos, lemos como se nós tivéssemos toda aquela autoridade, todo aquele desapego com as coisas deste mundo. E quantas vezes citamos: tudo posso naquele que me fortalece, sem nem mesmo saber o significado dessas palavras de Paulo. Eis que eu estou morto para o mundo. Ah, quem dera. Meu irmão, Paulo estava nesse mundo, mas não pertencia mais a ele. Paulo havia morrido completamente para o mundo. Por isso ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As vontades da carne, do mundo, da vida, daqueles que o cercavam, já não influenciavam mais a vida de Paulo. Ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa. Mas nós temos. Esse Covid aí mostrou muito bem. Foi um medo de sair de casa, um medo de morrer. E aí diz: em nada tenho a vida por preciosa. Mas se o Covid está lá, o caboclo corre para cá. E por aí vai. Então, meus queridos, nós vemos que o apóstolo Paulo tinha desejo de visitar Roma, mas havia sido impedido por várias vezes. E aqui então, a partir do capítulo 21, verso 26, aqui, quando a vida dele começa a correr risco, e em algum momento ali então, ele fala com o oficial romano: olha, deixa eu dirigir uma palavra para a multidão. E ele disse: tu falas o grego? Como eu disse outro domingo aqui, irmão, Paulo falava hebraico, grego, muito provavelmente o latim também, ainda mais que ele queria visitar Roma. Era um homem erudito, sábio, um homem apegado às letras, um homem que buscou o conhecimento em sua vida. Então nós vemos que agora, aqui no capítulo 21, ele tenta até convencer os judeus que eles estavam furiosos. Ele mostra para eles: olha, eu também sou zeloso da lei. Aí ele dá testemunho da sua salvação, da sua conversão. Ele mostra para os judeus que em determinado ponto de sua vida, ele perseguiu os cristãos, ele prendeu, ele levou homens e mulheres arrastados para a prisão, até que um dia, indo para Damasco, com o intuito de levar
acorrentados todos aqueles que professassem o nome do Senhor Jesus. Mas quando ele vai no caminho, ele tem um encontro com Jesus, o Filho do Altíssimo. Glória a Deus. E nós vemos que aqui ele testifica, ele foi cercado por uma luz mais forte que o sol do meio-dia. E uma voz agora se dirige para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquela hora ele já compreendeu que era Jesus falando com ele, porque ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas duro é para ti resistir contra os meus aguilhões. E naquela hora, então, ele é convencido. Esse é o verdadeiro caminho. Eu estava cego, mas agora estou vendo. A palavra nos diz, queridos irmãos, que quando Jesus termina aqui de falar com ele, passa as orientações, ele estava cego. Mas era o cego que agora via. Que estava cego fisicamente, mas o seu entendimento foi iluminado. Então nós vemos aqui Paulo falando do seu testemunho. Mas o que os homens gritavam? Mata-o! Tirai da terra tal homem! Esse homem não merece viver! Essa é a vida de Paulo, irmão. Pensou uma multidão numa cidade furiosa querendo estraçalhar eu ou você? Por causa do evangelho do Senhor Jesus? E Paulo, meu irmão, era daqueles, pode matar, quer matar, mata, mas não nega. Esse era Paulo. E nós vemos, queridos, que ele vai, se defende, vai preso e o povo grita. No verso 22 do capítulo 22 de Atos, o povo grita: tira da terra tal homem, porque não convém que viva. Enquanto clamavam, tiravam as vestes e lançavam poeira para o ar. Olha a fúria da multidão. Vocês não veem, queridos irmãos? Hoje nós vemos aí, quando fazem alguma charge, zombando lá de Maomé, no outro dia aparecem os pais de peão com a boca cheia de formiga, porque não aceitam a ofensa contra Maomé. Assim eram os judeus aqui. Paulo vinha agora querer falar de um novo caminho, falar agora uma outra doutrina. Paulo, tu vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Os irmãos já leram quando alguns judeus fizeram o voto de não comer nem beber até que matasse Paulo? Então morreram, irmão, porque não foi pelas mãos deles que Paulo foi morto. Mas eles fizeram esse voto: nós não vamos comer nem beber enquanto não matar esse homem. Então olha o radicalismo, meu irmão. Tenta entrar aqui no cenário, tenta ver esse fato acontecendo assim diante dos seus olhos, e você sendo uma testemunha do passo a passo. E nós vemos que Paulo estava desejoso de ir, de visitá-los. E por fim, aqui depois da prisão de Paulo, Paulo foi conduzido diante de governadores, e quando Paulo viu que seria prejudicado na audiência, ele então apela para César, porque ele era cidadão, também tinha cidadania romana. E então nós vemos, queridos, que agora ele é embarcado em um navio, junto com muitos prisioneiros, e partem para a Itália. E no caminho o que acontece? Vem um imenso temporal. O navio em que Paulo estava fica à deriva. Ficaram cerca de 30 dias sem ver sol nem estrela. E ele disse: fugiu de nós toda a esperança de nos salvar. Dá para sentir esse drama, irmão? Algum dia você já esteve envolvido em uma situação em que você viu a morte iminente
sem ver nenhuma válvula de escape. Foi o que aconteceu nessa situação. Meu irmão, o mar é bonito. É bonito enquanto ele está calmo. Aqui nós gostamos muitas vezes no púlpito de criticar Pedro, que afundou, que andou, duvidou do mar, de Jesus e papapá. Meu querido irmão, fala sem ter nem noção do que é o mar. Nunca viu o mar que chega aqui e arrebenta com Pedro. É? Meu irmão, ninguém segura a fúria do mar. Ninguém. Então nós vemos que agora esse navio aqui vai à deriva. O apóstolo Paulo disse para o capitão: rapaz, não empreenda essa viagem, calma, espera, porque não vai dar certo essa viagem. Irmão, o apóstolo Paulo tinha uma direção de Deus em tudo, ele já sabia que não ia dar certo, ia ter problema. E aí o que acontece? O navio vai à deriva. E os soldados intentaram matar todos os prisioneiros para que eles não fugissem. E o anjo de Deus apareceu a Paulo e disse: Paulo, não temas, porque nenhuma alma desse navio perecerá. Meu irmão, anda com gente boa. Anda com quem é de Deus. Anda com homem de Deus. Anda com mulher de Deus. Às vezes a minha vida ou a tua vida não está muito lá aquelas coisas, mas dependendo com quem você anda, Deus te livra até da morte. Então nós vemos que por amor a Paulo, nenhuma alma se perdeu. E de repente, queridos irmãos, chegaram perto de uma ilha. E cada um foi saltando no mar, se salvando como podia. Uns agarraram em tábua, outros no violão, e foram até chegar na margem. Meu querido irmão, esse friozinho nosso aqui não é nada diante do frio que Paulo estava enfrentando lá. Nada. Agora imagina no frio, irmão, você saltar no mar, enfrentando a fúria do mar, o frio, sem saber o que te aguarda. Aí chegaram naquela ilha de nome Malta. E quando chega lá, as pessoas daquela ilha os receberam com amor e foram ali fazer uma fogueira para se aquecer, porque estavam com muito frio, estavam encharcados, estavam com fome, porque até os bens que tinham no navio eles jogaram no mar para aliviar o peso do navio, para ver se o navio conseguia subsistir. E chegam naquela ilha e Paulo pega os gravetos para jogar ali na lenha, e junto com aqueles gravetos tinha uma víbora. A víbora picou Paulo abanou a víbora, jogou fora, e o povo ficou com o olho grande em cima dele e disse: esse homem é amaldiçoado. Escapou de morrer no mar, chegou aqui, a cobra picou. Irmão, às vezes eu e você está passando por certa situação na vida, alguém olha e fala: isso aí não está muito crente não, rapaz. Olha a vida dessa pessoa como está. É uma bomba atrás da outra, é um BO atrás do outro, é um problema atrás do outro. Meu irmão, o que importa é a consciência limpa diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus não nos prova além do que podemos suportar. E tem alguns que Deus nem prova mesmo, porque se der uma prova, no outro dia nem na igreja vem. Então Deus nem perde tempo com ele, porque Deus já conhece a cada um. Então nós vemos, queridos, que Paulo joga aquela víbora e o povo esperando vai morrer. Esse homem é amaldiçoado, está sendo perseguido por Deus, tem dívida. E passa os momentos, passa os minutos, passa as horas e o homem não morre. E aí o que acontece? O pai do governador daquela ilha estava enfermo com uma diarreia lascada. A hora que viram que Paulo não morreu, falou: olha o remédio do meu pai aí. Já chamou Paulo em casa para orar. Meu irmão, esses dias eu fui na casa de um irmão, porque fui dar uma caminhada e passei em frente de uma obra, vi o carro dele, parei lá, falei: irmão, entrei aqui para fazer uma oração por ti, abençoar a sua vida, abençoar seu dia, que Deus te abençoe. Um dia na reunião de obreiro lá, Marquinhos, não sei se você estava, ele foi separado a diácono, e eu falei: irmãos, esse irmão é uma bênção,
é um ótimo eletricista, assim como outros que tem aqui, mas se alguém quiser contratar e tal. Ele falou, Valdecir, depois daquele dia, rapaz, eu não venço mais serviço. Tanto é que eu chamei ele para dar um orçamento para o meu sogro, não pôde ir. Aí durante o dia eu precisei de uma ferramenta, me lembrei dele. Liguei para ele e falei, irmão, tem que vir aqui pegar. Aí à noite fui lá levar na casa dele, porque fica uma dica também, irmão. Quando você precisar de uma ferramenta e você emprestar uma ferramenta de alguém, usou, já leve de volta para a pessoa. Ele não te deu, ele te emprestou. Ok? Porque muita gente tem esse hábito. Você me empresta? Empresto. Aí depois a pessoa que emprestou tem que ir atrás para buscar, porque o outro não se lembra de devolver. Então, quando precisar emprestar, vá, devolva em ótimo estado. Ok? Faça isso, para que a porta sempre fique aberta para você. Falei de ferramenta, mas pode ser muitas outras coisas. Eliseu, quando estava ampliando a escola teológica, lá no livro de Reis, um moço foi junto com outros cortar lenha para ampliar a casa teológica. E o moço foi lá e bateu um machado na madeira, mas o cabo do machado estava um pouco frouxo, o machado caiu no rio. E o moço então foi tomado de um grande desespero e disse, ah, Senhor, porque o machado era emprestado. Então entrou em grande desespero. Aí hoje você pode dizer assim, irmão, mas o que é um machado? E há 3.000 anos atrás, o que você acha que era um machado? Há 3.000 anos atrás, o machado era a maior invenção tecnológica da época. Uma das. Entendeu? Aí ficou desesperado, foi no homem de Deus, o homem de Deus falou, onde caiu o machado? Aqui. O homem de Deus pegou um gravetinho, jogou no rio, e o machado flutuou. Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido irmão, tudo que fizer na obra de Deus, que você empenhar na obra de Deus, Deus não deixa desamparado, não. Glória a Deus. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua obra. Então nós vemos que o machado foi restituído. Então, meu querido, nós vemos aqui, chega na ilha, ora pelo pai do governador. O que aconteceu? O homem foi curado. Aleluia. E lá está Paulo falando de Jesus. Irmão, Paulo não ficou abalado porque o navio afundou. Não ficou abalado porque correu risco de morte. Paulo não ficou abalado porque estava passando frio. Não ficou abalado porque passou fome. Não, meu querido irmão. Paulo está na mão de Deus. E aí o que aconteceu? Vieram todos os enfermos daquela ilha. E Paulo então ora por todos eles. E Jesus curou todo mundo. E era tanta gente que tinha para atender, querido irmão, que para alguns Paulo já dava logo um pedaço de pano. Se fosse hoje, até a máscara cheia de Covid. E curava. Mas não era um pano que curava, irmão. Não é um pedaço de tecido que cura. Não é eu começar a vender lenço aqui, achando que esse lenço ungido vai chegar na tua casa e vai resolver todos os problemas. Não. O que resolve o problema é a vida do cristão na presença de Deus. Então nós vemos que até pedaço de pano de Paulo tinha a graça e a unção do Espírito Santo. Aí hoje, em pleno século XXI, tem os camaradas querendo ser um apóstolo Paulo. Para, vai te converter, rapaz. Não seja usurpador. Não seja usurpador. Não faça isso, não peque. Então nós vemos que Paulo, homem cheio do Espírito Santo, com todos os dons espirituais que um homem podia ser revestido de Deus, Paulo foi, irmão. Então nós vemos aqui que naquela ilha ele ora, Deus opera milagres, ali já inaugura uma nova congregação, uma Assembleia de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Então, meu querido irmão, Deus pode nos usar, independente da circunstância, do momento, do lugar. Que nós tenhamos sempre esse propósito em nosso coração. Onde eu estiver,
que Cristo habite em mim e que a sua palavra seja semeada aos corações necessitados. Então nós vemos que Deus fez uma obra maravilhosa naquela ilha, e meu querido irmão, todas as intempéries que surgiram na nossa vida, Deus entra e faz nós tirarmos proveito de tudo. Deus tira proveito de tudo, irmão, até do bagaço. Nós éramos bagaço, nós não éramos nada, e olha o que Deus fez de nós. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos, irmãos, que eles ficaram nessa ilha aproximadamente uns 3 meses. A gente lê fatos da Bíblia assim, irmão, parece que o negócio aconteceu aqui agora, depois de 5 minutos aconteceu outro ali. Não, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas. Aquilo que a Bíblia escreveu para nós já é o suficiente para nós vislumbrarmos o que foi a obra de Deus, o que foi os atos dos apóstolos nesses dias, nesse início de igreja primitiva. E nós vemos que então Paulo acaba chegando a Roma. E no capítulo 28, meus queridos, teve alguns judeus importantes da comunidade judaica naquela cidade que foram ter com Paulo. E um versículo que esses dias eu estava lendo aqui me chamou a atenção. No capítulo 28, a partir do 21, diz assim, ó, os judeus disseram para Paulo, ó, eles, porém, lhe disseram, não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum irmão que relatasse ou falasse algum mal a teu respeito. Não foi porque ainda não tinha dado tempo, irmão. Muito provavelmente por causa da época de muito frio, mas como disse aqui, o radicalismo era tão forte que os perseguidores, judeus perseguidores de Paulo, eles fariam esta viagem até Roma para tentar impedir Paulo de prosseguir anunciando a verdade revelada através da pessoa do Senhor Jesus. E no verso 22 diz assim, ó, entretanto gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então, meu querido irmão, hoje dizer que é evangélico é chique, né? Está cheio de artista aí que se diz evangélico, cantor que se diz evangélico, jogador de futebol que se diz evangélico, tem um monte, né? Ricos que se dizem ser evangélico, ficou chique, né? Ainda mais na hora que tem um presidente aí que apoia o Cristo, exalta o Deus vivo todo-poderoso. Rapaz, falou com um presidente cristão, que tem gente também que se declara cristão, não é brincadeira. Nós vemos que a própria igreja primitiva, né, foi perseguida nessa época que nós estamos lendo, era ferro e fogo. O camarada que falar que era crente era pôr o pescoço na guilhotina. Não tinha negócio de privilégio porque dizia, declarava que era crente, que era servo do Senhor Jesus. Porque o que chama atenção aqui, ó, olha o que os judeus dizem. Porque a respeito desta seita, notórios nos é que em toda parte se fala contra ela. Não existe favorecimento. Em qualquer lugar que fosse. Existiam os maldizentes, existiam as forças contrárias que queriam evitar o crescimento do Evangelho do Senhor Jesus. O Cristo não passava de uma seita para a maioria. Mas, meu querido irmão, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a palavra de Cristo venceu todas as hostes infernais da maldade. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho foi sendo anunciado, onde Paulo pregava, uns viravam as costas, uns blasfemavam, uns o espancavam e tentavam até matá-lo, mas no meio dos ouvintes
sempre tinha um coração que recebia de bom grado a palavra e se convertia ao Senhor, e também se tornava um mensageiro da verdade. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Os contras chegaram a dizer: esse homem, esse Paulo, tem perturbado o mundo e chegou até nós. É forte demais essa palavra, irmão. Paulo incomodou o mundo da época. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha telégrafo, só pão correio. Mas Paulo conseguiu incomodar todos os impérios da época, todos os lugares onde eram conhecidos habitáveis da época. O apóstolo Paulo conseguiu avançar, enfrentar e anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Entregou a sua vida ao Senhor. Que exemplo a ser seguido. Renúncia total e absoluta. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que possamos, queridos irmãos, olhar para esses textos bíblicos e nos deliciarmos nele. Termos apreço por eles. Então veja que todos, em todo lugar, falavam contra o Evangelho de Jesus. Eram perseguidos, odiados. Muitos irmãos passaram a sua vida morando em cavernas, perderam tudo o que tinham relacionado à vida terrena, para não perder a vida que haviam conquistado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, graças a Deus, queridos, por homens como esse, por esta palavra linda e maravilhosa que Lucas relatou-nos e chegou até nós para nosso conhecimento, para edificação da nossa fé. Deus abençoe a amada igreja, Deus abençoe aquele que estiver nos assistindo através das redes sociais, cultuando a Deus conosco através das redes sociais. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar orando por você neste momento. Não importa o problema que você está passando, a dificuldade que você está vivendo, Deus é maior do que todas elas. Oremos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, oramos em favor daquele que neste momento ouve a Tua palavra, cultua, Senhor, o Teu santo nome juntamente conosco, através das redes sociais. Que a Tua salvação o alcance, que a Tua misericórdia o alcance, que a Tua bênção esteja sobre a sua vida, no seu lar, que toda doença seja repreendida em nome de Jesus, que a vitória chegue a esta vida nesse momento, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que estiver desempregado, Senhor, abre-lhe uma porta de emprego, dê a ele a Tua bênção, a Tua graça, que não lhe falte o Teu Espírito Santo, o poder e a virtude do céu. Senhor, seja com ele, dá-lhe uma noite de paz, de gozo e descanso em Tua presença. Visita o seu lar, sua família, todos aqueles que são seus. Dê a ele a vitória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos encerrando neste momento a transmissão da nossa live. Deus abençoe em nome de Jesus. Os irmãos podem